Fala meus amigos, estou de volta para mais um vídeo e dessa vez para falar de Keikeizumi, que nesse último episódio teve um momento muito engraçado e dois momentos que vão ser bem problemáticos. Então bora lá ver mais sobre isso. Então galera, o primeiro ponto que eu quero comentar com vocês é a parte engraçada, a parte mais bem-humorada, que é quando o Ryuto e aqueles dois amigos dele, sempre aqueles dois, vão fazer uma partida de um jogo de sobrevivência com aquelas armas de brinquedo, né? Tipo, esqueci o nome dessas armas. Airsoft. Isso. Eles vão fazer um jogo junto com a Runa, Nicole e a outra amiga dela, que é a Kari. Então vão esses dois times fazer uma disputa, fazer uma brincadeira de sobrevivência lá, né? E assim, o engraçado é que eles misturam as equipes, né? Pra não ficar, tipo, os caras de um lado e as meninas de outro. Então eles misturam. E aí, nesse momento, eu fiquei com um pouco de pena da Nicole. Porque a Nicole, o time dela ficou ela e os dois amigos do Ryuto. Misericórdia. Os dois inúteis. Cara, eu acho que ela Coitada. deve ter pensado assim. Cara, eu acho que nem Noé carregou tanto animal que nem eu. Porque, meu Deus do céu, que esses dois vão ser complicados. E assim, aí eles vão lá começar a disputa. E eu, nesse momento, já tinha minha aposta. Eu já cravei duas apostas. Eu falei, olha, eu acho que o Ichi, aquele amigo mais gordinho dele, ia ser o primeiro a morrer. E a Nicole, eu apostei que ela iria ganhar o jogo. Cara, ela tem muita pinta de militar, assim. Ela é muito braba. Aí começa a disputa. E agora eu te pergunto, Osvaldo, se você tivesse nesse jogo, pra cima de quem que você ia? Eu ia, se eu fosse do Do Ryuto. Yuto, eu ia pra cima do It, né? Do Ichi. Tipo, descarregava a arma dele. né, é o mais óbvio, porque, em primeiro lugar, que a massa corporal dele já é maior. Isso O que eu ia alvo é mais falar. fácil. Quanto maior o alvo, mais fácil. Mais fácil de acertar. Vamos concordar. Sim. E, cara, não tem como discordar disso mesmo, porque, sério, o Ichi, num jogo de sobrevivência, ele ia virar ponto de referência. Ia. Aí a pessoa fala, tá vendo o gordão ali? É lá, vira lá, sacou? É. Ele ia virar ponto de referência, sempre acontece isso. E eu iria pra cima dele, cara, deve ser lerdo, sedentário, vai pra praia pra ficar vendo gameplay. É. O cara é burro igual uma pedra e tem uma área grande, perfeito. Eu apostava que ele ia ser o primeiro a morrer, mas o Nishi, que é outro amigo dele, conseguiu morrer primeiro. Ué? Superou o Ichi. Mas aí vai, tiro vai pra lá, tiro vai pra cá. E no final ficou basicamente a Nicole e a Runa. Porque a Runa ia morrer, mas o protagonista salvou ela. Entrou na frente de uma forma meio, podemos dizer que é heróica. Um jogo desses? Não sei. Acho que não. Enfim. Mas ele tentou, o momento dele, teve o momento de glória dele. Aí ele salvou a Runa e elas ficaram lá meio que lutando entre elas. E a Runa conseguiu ganhar. Aí eu falei, pô, então errei minhas apostas. Porque na minha aposta era o Ichi. Primeiro, não foi o primeiro, foi o segundo. E a Nicole, que era pra ficar em primeiro, ficou em segundo. Falei, pô, que pena. Mas depois a Nicole corta a unha lá, que ela fala que tava com aquilo prendendo no gatilho. E aí depois ela fez um sozinho contra a Rapa e venceu todo mundo. Eu falei, Caramba. não podia dar outra coisa. Ela é muito muito brava, é muito pinta de quem gosta, de quem vai bem nesses negócios, né? Então era minha... Pelo menos essa aposta não foi errada. É, bicho é braba mesmo. Mas no momento seguinte, eles foram pra um café. No caso, esses 6 que estavam lá no jogo de sobrevivência, eles foram todos juntos lá num café. E aí, o anime começou a mostrar uma coisa que eu acho que pode ser um pouco problemática. E rapaz. E eles começaram a meio que indicar que vai ter provavelmente uns casais se formando ali. Ou pelo menos tentando, porque a Akari, que é aquela amiga que ninguém conhece muito lá da Runa, ela começou a bater um papo e, pelo visto, o Ichi tá interessado nela, então começou a rolar alguma coisa ali entre eles. E também o Nishi, que é aquele outro amigo dele, com a Nicole. Jesus, aí não tá certo não. Que Pra asco, mim, velho. é uma coisa meio esquisita. Mas, aparentemente, vai começar a rolar alguma coisa ali, e isso ficou até bem claro. Só que aí, vem uma outra coisa que eu fiquei meio bolado, que a Nicole falou que ela ainda gosta, ou praticamente gosta, de um ex-namorado dela, que ela namorou por 2 semanas só,
há um tempo atrás. E que ela ainda pensa nele, etc e tal. Olha. Então, o Nishi tá com uma situação complicada. Primeiro, difícil. aquela criatura conseguir, sei lá, ficar com a Nicole. É. Segundo, que aparentemente ele vai ter um concorrente. Ou você acha que ela citou esse cara por citar? Minha aposta é que não, porque eu não tenho spoiler de Kekeizumi, mas eu não acho que essa citação, que deram tanto destaque, foi à toa. E eu vou falar mais sobre isso nas minhas teorias no final do vídeo, que vão ser as previsões cainitas. Mas também nesse momento aconteceu uma coisa engraçada. Que foi que quando a Nicole estava falando do relacionamento dela de 2 semanas, chega o Nishi, aquele amigo do protagonista, e fala uma coisa super prudente, uma coisa que você costuma falar mesmo na mesa com os amigos. Aí ele fala assim, nossa, você namorou com ele só 2 semanas, então você é virgem. Ia dizer que se ela era virgem. Obviamente ela ficou puta, meio que deu uma patada nele muito engraçada. E aí eu fico pensando o seguinte, Osvaldo, de novo eu te invoco. Então, se você vê uma garota que só namorou uma vez, e ela ficou nesse namoro por 2 semanas, você vai deduzir por acaso que ela é virgem? Não. Não é meio óbvio? Eu já cometi umas gafas, mas falar umas asneiras dessa nunca. E assim, porque eu fico pensando o seguinte, ela não pode ter feito coisas com alguém que não é namorado dela, não? Fácil. Ela não pode ter feito essas 2 semanas, não? Olha a Aruna. Não é? Da Aruna. Tipo, ele tem um exemplo pra ele. Precisa estar namorando pra fazer essas coisas. Vai que... Não, acampamento de verão. E é nesse momento que eu falo, Japão. Porque Japão, tipo, o cara lá... Não, ela namorou 2 semanas, então óbvio que ela é virgem. Sei. Né, eu como bom BR fico... Tá. Admiro a inocência desse povo. Admiro, né? E depois disso teve um outro momento interessante de comentar, que foi quando todo mundo foi embora e ficou só a Aruna e o Ryuto. E aí eles foram pra boa e velha roda gigante, que deve ter uma em cada esquina lá no Japão. Né? Deve ser, né? E aí eles estão lá na roda gigante e ele fica com vontade de beijar a Aruna, que é a namorada dele, há 3 meses, e fica sem saber o que fazer. Meu Deus. E aí a Aruna, que tava com vontade também, foi lá e beijou ele. Meu pai. Bom, vocês sabem o que eu vou dizer, né? Todo mundo que me acompanha aqui já sabe, já estão cansados de ouvir o que eu tenho pra dizer sobre isso, mas, enfim, ele fez isso de novo. Coisa de anime. E aí foi o momento seguinte, que aí começa a ficar importante. Teve uma cena engraçada, mas ficou já um pouco importante, vocês vão entender. Que foi na hora que ele tava lá num cursinho, que ele começou a fazer um cursinho lá, enfim, por preocupações com o futuro. E aparece no cursinho quem? A endemoniada. A Maria. Ela aparece lá, e aí ele vê ela, entra em pânico. Por que aquilo foi um pânico? Não precisava ter feito aquilo. Mas ele vai pro chão, ele se joga no chão e vai se arrastando pra escapar. E assim, ele tava tão doido. Cara, tá se arrastando no meio de um monte de mesa. Ele vai olhando pro lado e mete a cara numa perna da mesa, da cadeira. Tipo, olha a cena. E essa cena foi altamente burra. Mas ele tenta depois escapar. E um outro cara, e esse cara deve ser importante se as minhas teorias estiverem certas. Um outro cara apareceu e ajudou ele, até ajudou ele a inventar um migué lá e sair. E então, o Ryuto e esse cara vão pra uma lanchonete. Aparentemente era uma lanchonete. E lá, esse cara, que o nome dele, se não me engano, é Shugo, começa a conversar com o Ryuto e procura entender a situação dele. E aí ele conta a história dele com a Maria, com a Aruna, e o cara diz que vai ajudar ele. Então esse cara provavelmente veio pra ficar no anime. Bom, que pelo menos eu espero. E na cena seguinte já mostra todo mundo dentro da sala de aula, então era um dia comum, dia de semana, e tava lá uma professora chamando eles para algum tipo de evento. Tipo um evento cultural, esportivo, agora eu não me lembro muito bem qual era o caso. Mas ela tenta convocar todo mundo, quem quer participar e tal, e ninguém se voluntaria. E quando ela pergunta de novo, a Maria diz que vai. Então ela aceita ir. Né? Tipo assim, e ela até fica feliz uma hora que a professora elogia ela, o que dá a entender que ela tá seguindo a vida dela, né? Tá começando a andar. Ela parece estar fazendo cursinho lá, até que encontrou o Ryuto. Encontrou não, né? Estava na sala do Ryuto, só que o Ryuto escapou. Ela tá agora pegando uma atividade extra. Então parece que ela tá tentando seguir a vida dela.
Só que quando ela se voluntaria pra ir, no momento seguinte a professora pergunta, mais alguém? E aí a Aruna também diz que quer ir. Vixe. E tem que lembrar do episódio passado, que foi o único episódio que eu não comentei de Kekizumi, que a Aruna disse que até pediu ajuda pro Ryuto pra fazer um projeto amizade com a Maria, porque ela quer se reaproximar da irmã. E ela tá usando isso para tentar se aproximar dela. E agora, galera, eu vou entrar na última parte do vídeo, que eu vou dar minhas opiniões. Eu não tenho spoiler sobre esse anime, mas eu vou fazer as minhas previsões. As previsões kainitas. E vamos ver o que vai dar. Então, galera, eu tenho 3 previsões do que vai acontecer daqui pra frente. A primeira é que eu acho que o Ryuto e a Aruna, no caso o casal principal, vai perder um pouquinho de tempo de tela. E eu acho que eles vão começar a mostrar o desenvolvimento de outros personagens, amorosos ou não. Isso inclui a Akari, a Nicole e aqueles 2 amigos do Ryuto. Eu acho que eles vão ter um pouco mais de atenção. E uma outra coisa que eu tô pensando também, que é o segundo ponto, é que eu acho que aquele cara que apareceu agora, que ajudou o Ryuto, que é o tal do Shugo, eu tenho pra mim que ele é o ex da Nicole. Como eu tô dizendo, eu não tenho spoiler, eu não sei, então não venha depois, você errou. É só um chute. Por que eu acho isso? Porque é muito suspeito. Ela falou do ex dela nesse episódio. E ela deu muita ênfase. Aquilo foi, assim, um momento muito relevante do episódio. E no mesmo episódio, aparece um cara, até bem aparentado, da mesma idade do Ryuto e da Nicole. E ele já tá, ao que tudo indica, ele vai ser um personagem recorrente, tanto que ele tá na abertura. Né? E tem na abertura uma hora que a Nicole tá andando e ela tá olhando meio que pra alguém de costas, que parece um pouco com ele. Então, assim, juntando as peças, pra mim parece muito provável que ele seja o ex da Nicole. E aí pode gerar uma coisa interessante, porque pode gerar um triângulozinho que não seja com o protagonista. Porque é muito comum você ver triângulo amoroso com o protagonista. O cara, a Maria e a Aruna. Agora, ter Nicole, o Shugo e o Nishi seria interessante. Eu gostaria de ver uma coisa dessas. E eu, por sinal, acho que esse cara, o Shugo, tem muito mais a ver, tem muito mais cara de ficar com a Nicole do que o Nishi. Lógico, vou estar torcendo pra ele. Né, eu também. Porque assim, sei lá, a química é muito maior, eu não consigo ver a Nicole com o Nishi. Tipo, também não. Essa é muita forçação de barra. Eu também acho que vai ser forçação de barra, ainda mais se acontecer uma coisa que não é impossível. Eu não tô dizendo, isso nunca vai acontecer. Não. Mas é muito improvável que tem um casal, cada um tenha 2 amigos, e esses 2 amigos vão acabar se relacionando entre eles. A probabilidade disso acontecer é muito baixa. É quase ridícula de acontecer. E então, assim, se ficar isso, fica meio novelinha da Globo da década de 90. Vai ficar uma parada meio esquisita. Uma malhação aí, ó. Vai ficar malhação. Definiu muito bem. Eu não vou gostar muito dessa história, não. E eu acho que cabe um drama legal. Né? Tipo, um dos 3 ali ficar numa situação complicada e tal. Então, mas eu tenho a previsão de que isso vai acontecer. Vai começar a ter a relação desses personagens secundários entre eles. E esse cara aí, que vai aparecer agora, que apareceu agora, deve ser o ex da Nicole. Agora, se, por exemplo, a Nicole ficar com o Nishi, que eu espero que não, eu quero saber o que vai acontecer com esse cara e com a Maria. Que aí você começa a pensar na possibilidade dos 2. Não sei. Não sei. Não faço a menor ideia. E por fim, eu também tenho meio que uma previsão da cena final, né? Que foi quando a Aruna levantou a mão pra participar de alguma coisa junto com naquele evento lá com a Maria. Porque eu acho assim, tem 2 possibilidades, e as 2 são muito burras. A primeira é se ela falar assim, olha, eu vou tentar entrar nesse negócio com a Maria pra me aproximar dela. Só que isso não vai funcionar muito bem, porque já começou mal, foi meio forçado, né? Se você quer se aproximar de alguém, normalmente você faz a coisa meio... Bom, você tenta fazer parecer natural. Isso já foi meio estranho, porque a professora chegou. Quem quer participar? Ninguém levanta a mão. A professora, ninguém? Pô, gente, alguém participa aí. Aí a Maria levanta a mão e a Aruna, então eu também. Já foi uma coisa meio forçada, mas tudo bem. Se for só isso, vai que dá certo. Agora, eu me lembro que no último episódio, a Aruna pediu pro Ryuto ajudar ela
a se aproximar da Maria. Porra, e se ela colocar o Ryuto no meio dessa treta, eu acho que ela merece, sei lá, um prêmio. Vamos fazer, Oswaldo, um prêmio no final do ano, sei lá, a mula de ouro. Vai ter a bola de ouro, vai ter a mula de ouro. Se ela resolver colocar o Ryuto com a irmã dela, que é bem talarica, tentar colocar o Ryuto, que eles acabaram de ter um problema, uma situação estranha. Ela ainda tá superando o momento. Se ela colocar os dois juntos em um evento onde, sim, muitas coisas podem acontecer, o prêmio de mula do ano vai ter que ir pra ela. Sim. Porra, não é possível. Então, assim, se ela só pedir ajuda ou chamar ele para um momento onde tá os três perto, tipo, sei lá, eles vão discutir um tema numa sala de aula, aí vai os três, tudo bem. Agora, se chamar ela pro evento, aí ficar os três lá, uma hora a Aruna sai, deixa os dois sozinhos. Porra, depois do que a irmã dela, aonde a irmã dela chegou, depois daquilo tudo, cara, se ela fizer isso, ela merece realmente um Oscar, um monumento à burrice pra ela, porque... né? E não, se ela fizer isso, brincadeiras à parte, eu chamando ela de burra, não, todo mundo sabe que ela é muito inteligente, mas não é esse o ponto. Agora, porra, se ela fizer isso, vai dar caca. Vai dar merda, porque, assim, eu não acho que a Maria tá no estágio já que ela não iria talaricar. E, cara, tá tudo certo pra dar errado. Tá tudo certo pra dar errado, mas vamos ver como que vai ficar. Então ficam aqui as minhas previsões, né, de mais atenção pros outros casais, de que aquele cara é o ex dela e de que a Runa vai fazer uma burrice, né? Então vamos ver o que vai sair aí nos próximos episódios de Keke-Izumi, beleza? Mas então, galera, era isso que eu queria falar com vocês. Se gostaram do vídeo, deixa um like, porque ajuda demais. Se inscreva no canal, porque eu falo de Keke-Izumi toda semana, praticamente. E vejo vocês no próximo vídeo. Começou a tentar se aproximar, pelo visto, da Nicole. Sai, que nojo. Né? Pô, que nojo por quê, Oswaldo? Calma aí, cara. Aqueles bichos são muito podres. Eles são meio bostas.